ela está chegando, ela que tem mais de uma década de atuação, ela é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa noite! Boa noite, Márcia, tudo bom? Tudo certo? Ela tem uma voz de radialista, um vozeirão. Agora que ela entrou aqui, eu vou até arrumar aqui para ficar. A gente sempre dá os ajustes, né, no ao vivo. E como dizem, né, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo. É até interessante, eu estava falando, né, que você atua há mais de uma década e essa questão de procedimento estético e cirurgia plástica tem sido assunto de muitas matérias ultimamente. Eu tenho assistido, né, matérias grandes e assim longas que eu digo se aprofundam no assunto muito por situações complexas. Então é legal estar esclarecendo, né? O que é certo, qual o caminho, que tipo de profissional buscar, porque às vezes o resultado, né, a pessoa já tem uma expectativa, o resultado não sai como esperado, às vezes compromete a própria vida do profissional, né? Exatamente. Na verdade, assim, na hora que o paciente decide fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, qualquer intervenção no seu corpo, né, ele tem que pensar primeiro na sua saúde e procurar o profissional adequado para aquele procedimento. E isso a gente vê nessas reportagens, assim, algumas histórias tristes, e elas infelizmente acabam tendo quase sempre a mesma ideia pré. Na verdade, não era um profissional muito habilitado, a pessoa não estava muito em condições de fazer cirurgia, às vezes houve alguma omissão de alguma informação, e a anamnese de cirurgia plástica e dermato ela é rápida. Tem alergia? Não tem? Toma algum remédio? Não toma? Mas para ter o norte, dependendo do que a pessoa responder, a gente vai perguntar a mais. Eu digo, a gente vê os casos, né? E até nas próprias matérias a gente fica, né? Olha, aconteceu isso, ou o próprio profissional não agiu conforme o que era para agir, então tem que ter bastante atenção, né, na hora de escolher um profissional. E esta é a sua semana, né? Essa é a sua semana. Sexta-feira, dia do Exatamente. dermatologista, a gente dá a largada aqui falando porque o pessoal já está elogiando aqui, melhor Óbvio. dermatologista. A Eunice de Campos aqui elogiando. Porque você saber escolher um bom profissional, isso faz toda a diferença, né? E, bom, o profissional da dermatologia, ele é responsável, né, pela nossa pele, pelo nosso cabelo, pelas nossas unhas e também por essas questões estéticas, né? Mais de 100 doenças aí relacionadas a todas essas partes, né, do nosso corpo, enfim. E eu queria te perguntar o que evoluiu na tua visão, fazendo um balanço aí, o que evoluiu nessa questão, né? Porque talvez até por situações como a gente vê né, sendo noticiadas e tal, a visão da importância do dermatologista mudou. Você tem enxergado isso de quando você começou a atuar para hoje, né? De saber que não dá para sair fazendo tudo caseiro e tudo em casa e tudo de qualquer jeito. Você acha que melhorou? Eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde, inclusive assim, com a saúde da pele, porque um tempo atrás ainda dermato ficava como uma coisa fútil. E as pessoas entenderam que não é futilidade, é saúde, desde a parte de doenças, e sim, tratamento estético também tem que ser com o profissional adequado, o profissional médico. Aí ele acaba procurando dermato, cirurgião plástico. Então, sim, mudou. As pessoas têm ficado mais antenadas. Não sei se é por causa das mídias, a gente sabe que às vezes em grupos de WhatsApp tem muita conversa de indicação, explicando o que fez, o que não fez de procedimento, o que achou. Então, tudo isso eu acho que acabou dando uma melhorada. Às vezes a gente acha que tudo veio para o mal com a tecnologia, mas não, algumas coisas que vieram para o bem, sim. O acesso à informação também, né? A internet facilita, as pessoas pesquisam, mas essa questão do profissional
Até isso, né? Não basta ter rede social para ser um bom profissional, né? Tem que ter referência, tem que investigar bem esse profissional para estar fazendo um procedimento foi coincidência, por isso eu até comecei o papo contigo sobre isso, porque ontem eu assisti uma matéria grande falando de uma menina e tal. Então é sempre legal tá falando. E que bom que as coisas evoluíram, né? E eu sempre falo, assim, desde o começo das lives aqui, que eu trago profissionais que são muito experientes, gabaritados, né? Que são pessoas que eu tenho segurança de estar expondo aqui no canal, porque eu sei que são profissionais que têm uma conduta, né, ilibada. E isso é essencial quando a gente vai falar de saúde. Não dá para ir em qualquer lugar na esquina fazer. Exatamente. E uma coisa que, como tu falou, o que que mudou? Eu acho que a partir de faz alguns anos já que as pessoas querem ficar bem, e o bem vai desde a parte de saúde, que a gente tem combatido, esse sedentarismo, alimentação mais saudável, a aparência física também entra, e com isso esse bem total, saúde física e mental, entrou essa parte da beleza, do belo, e entrou essa parte da gente entender que eu não serei Angelina Jolie, mas eu posso ser bonita também. Provavelmente eu já tenho a minha beleza. Talvez eu não esteja usando. Então isso tem mudado, porque antes todo mundo queria ser fulano. E hoje em dia você sabe que você pode ser você mesmo, mas tem a sua melhor versão. É bacana você falar isso e, assim, ó, pessoal, a gente tá falando e a galera que quiser comentar e fazer pergunta, fica à vontade. Comentários pode ser ali na parte de comentários e perguntas é no pontinho de interrogação, tá? Que eu vou anotando e vou fazendo aqui as perguntas para ela. Essa coisa, assim, a rede social tem dois lados, né? Tem o lado bom, acesso à informação, né? A gente tem um conteúdo vasto, não estaríamos aqui, né? E graças à internet, né? Principalmente na pandemia, foi mega importante para essa questão social, né? Não foi presencial, foi online, mas enfim. Mas, assim, esse conceito de eu quero ser Beltrano, eu acho que existe um pouco isso pela pressão existente nas redes sociais, né? A selfie, o ângulo, a pose, a foto de biquíni. Existe essa pressão e tem muita mulherada que se deixa levar nesse caminho, né? Então, assim, não quero ser Angelina Jolie, mas isso pesa. Eu quero ser bonitona. Nós queremos ser bonitonas. Posso não querer ser Angelina Jolie, mas todas querem ser bonitonas. E agora os homens também. Nós vamos aceitar, eu vejo pelo meu consultório que está todo mundo aceitando envelhecer. Mas sem cara de vovozinho e vovozinha. Eu quero envelhecer bem, bonita. Quero envelhecer com saúde. É o que eu vejo direto. E aí é legal tu falar envelhecer com saúde. Por quê, né? Porque, assim, existe um equilíbrio, né? Dá para você encontrar um equilíbrio entre sair da curva, e a gente vê, às vezes, umas fotos na internet de procedimentos e coisas que ficaram muito bizarras, e fazer uma coisa que fica legal, que te valoriza, porque senão há problema de fazer. A questão é como fazer. Onde fazer? Exatamente. Até quanto fazer, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista, gente, independente de quem gosta dela, quem não gosta, mas essa colocação dela eu achei super assim, ela falou, eu fiz mesmo, a Anitta falou assim, eu fiz um molde de plástico. Ok, se ela tá feliz e tal, não sei o quê, ok, entendeu? Até acho que ela não ficou com resultado ruim. Agora, a pessoa tem que estar feliz e, obviamente, vocês profissionais têm... Aí, como é que você leva isso? Como é que você leva, assim, dessas situações, né? Tipo, o paciente que é um negócio meio... você sempre dá um toquezinho, dá um conselho. Sempre dá pra gente dar uma abordada, porque o paciente, às vezes, ela quer fazer 1001 transformações e não é a aparência que tá pegando. Ou realmente são sonhos, é uma vida inteira querendo modificar aquilo no rosto e agora que ela pode fazer. Ou no corpo que a incomoda.
Então, conversando naquela conversinha que parece mais uma conversinha de um café de tarde, às vezes a gente já pega ali. Tem todo jeitinho, né? Bom, a gente falando de assuntos e tal, você falou da questão dos homens. Eu vou pegar esse gancho. No ano passado, eu assisti e li na internet vários famosos homens falando que tinham feito harmonização facial. E também muitas mulheres falando que fizeram. Então, alguns falaram que não gostaram, outras famosas falaram que fizeram e estavam super felizes e tal. Então, você vê que realmente é uma coisa, né, de profissional e individual, da pessoa gostar e saber o que quer fazer. Agora, para esclarecer, né, de fato, que é a harmonização facial, né? Quais são o conjunto de procedimentos aí que entram na harmonização? Porque muita gente mistura, acha que uma coisa é outra coisa. Então, assim, para esclarecer, né? O que a harmonização facial? A harmonização facial foi um termo que não sei te dizer agora quem criou, mas ele caiu na internet. E nada mais é do que tudo que você possa fazer no seu rosto para melhorá-lo. Então, aquela coisa assim, para melhorar uma simetria, para melhorar se eu tenho rugas, se eu estou fazendo meu bigode chinês, tudo que você vai fazer para melhorar a textura da pele, tudo isso entra no nome da harmonização facial. No começo, eu estava somente falando em relação aos preenchedores. Hoje em dia, quando a gente fala, é aquela coisa de chegou o paciente, você vai avaliar. Olha, tua pele tem umas cicatrizes de acne, às vezes não é nada muito importante, nem incomoda. Tem uma olheira aqui escura, talvez eu vá para a parte mais de peeling ou algum creme para essa área. Ah, mas essa olheira também ela é fundinha, então daí talvez eu pense num preenchimento. Ah, mas eu queria fazer um tratamento para dar uma revitalizada na textura. Laser, microagulhamento. Não, não quero nada muito invasivo, não quero descamar, quero algo mais leve. A gente acaba fazendo o que a gente chama de skin booster. Eu vou falando assim os nomes, que são os nomes que a gente vê mais na internet para o pessoal conseguir se situar, né? E a harmonização vai ser isso, tipo, eu vou indicar um skin booster, indiquei algumas sessões, indiquei para uma flacidez o Radiesse ou o Sculptra, que são os bioestimuladores de colágeno. Aí para paciente ali que ela tem realmente, precisa mais, que nós falamos muito, da sustentação do malar, precisa de preenchimento, tá ali anotado o preenchedor, a toxina, que é difícil alguém ficar sem quando a gente monta. E isso tu vai montando, que é tudo para dar uma harmonia para esse rosto. Não é para distorcê-lo, e não é para mudá-lo. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não quero virar outra pessoa. Não, não. Tu vai continuar sendo você na sua melhor versão. Vai ser você sem aquele olhar fundo. Vai ser você sem esse bigode chinês. E isso é que a gente tem que ir em busca. O que acontece, que a gente viu, é que teve alguns pacientes, algumas pessoas, por influência da mídia, por influência de selfie, de ângulo, e acabaram digamos assim, se perdendo, né? O que era para fazer. E na verdade elas foram em busca de algo que também às vezes não existe, às vezes é um filtro de Instagram. Aquela simetria não existe, aquele ângulo não existe, aquele lateral não existe. E é um filtro de Instagram. Ele vai continuar procurando, vai fazer vários procedimentos e talvez nunca fique feliz, porque aquilo não é real. É interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem uma coisa realmente que ela quer mudar, pontual, ela vai lá e faz e tal. Mas realmente tem gente. E quando é alguém famoso, por exemplo, que erra no processo. Fica mais conhecido. Aí vira aquele alvoroço, né? Aquela coisa e tal. E agora, uma influencer que fez coisa e ficou ruim, o outro que. E, na verdade, tem a questão do bom senso do paciente com um bom profissional. Isso aí, sim, porque tem bons resultados também. O que a gente vê é que, na verdade, assim, né? A gente vê, assim, dermatos que falam bastante nas redes sociais, comentando que várias técnicas foram criadas para a gente fazer a harmonização facial com os preenchedores da melhor maneira possível. E algumas pessoas não tiveram entendimento que aquilo não é exatamente uma receita de bolo. Não é para todos. Não é para eu pegar a margem e vou fazer todos aqueles pontos.
Talvez os pontos da Marja podem até ser os mesmos pontos que os meus, mas talvez não na mesma quantidade. Ou talvez foi porque o que a gente estava procurando era uma coisa diferente, mas na hora da aplicação é no mesmo local. E algumas pessoas levaram meio que ao pé da letra. Eu tenho que aprender a aplicar em todos estes locais. E infelizmente não é assim. Cada rosto é um rosto, cada rosto tem uma estrutura óssea. Eu falo assim, ó, eu tenho um rosto aqui bem marcado aqui nessa região, tenho um rosto mais tendendo até para um redondo. Nunca terei um rosto alongado e faz parte. Esse é o dele. Eu vou conseguir modificar algumas coisas? Vou. Melhorar? Sim. Mas talvez se eu for muito a ferro e fogo querer modificar a minha estrutura, eu vou ao contrário do que eu estou. Procurando uma harmonia, eu vou causar uma desarmonia. Causar uma desarmonia. Foi interessante você falar isso, até para a mulherada entender, né? Que há um limite, né? Na modificação, há um limite nessa questão de transformação. É possível fazer, mas tem a questão do bom senso, de escutar o seu cirurgião, a sua dermatologista. Olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, olha, assim pode ser demais. É interessante escutar, né? Não chegar irredutível no consultório. Vamos falar de um outro procedimento, que eu acho que muita gente não deturpa, às vezes, o que de fato ele é. Queria que você explicasse a questão da toxina botulínica, ou popularmente falado de Botox, né? O Botox, ele age preventivamente, o Botox, ele é uma solução para quem já está com as marcas de expressão ou as rugas. De fato, como é que o Botox age? Então, na verdade são duas coisas. O Botox, ele pode agir preventivamente porque ele vai evitar de formar aqueles sulcos. Então, realmente, ele vai agir preventivamente. Ah, eu já tenho os sulcos. Talvez, naquele primeiro momento, a gente opte por fazer outro tratamento para dar mais impacto à paciente. Que eu até converso com elas e eu explico. É para elas ficarem mais felizes. Mas não quer dizer que elas não tenham indicação de continuar fazendo a toxina botulínica, ou Botox, que é como nós chamamos popularmente, já que é o primeiro. Por quê? Porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos marcando mais. E para evitar, é o Botox. Ponto. Para evitar. Ah, tá marcando ou já marcou bastante? Outros tratamentos. Então, ele acaba ajudando nisso. Isso quando a gente está falando do rosto. A gente também usa o Botox para a região aqui do pescoço, para aquelas pessoas que acabam tracionando muito quando elas fazem assim. Eu estou fazendo só um pouquinho, que aqui então acaba ele tracionando. Isso, que faz aqui, faz mais uma linha aqui. Então isso às vezes a gente usa que é para tentar diminuir a tensão dessa região para ele não ficar puxando para baixo. Essa é outra indicação que a gente usa para toxina, então não somente no rosto. Outra indicação que a gente tem usado para sudorese, que a gente chama hiperidrose, né, que é o suor em excesso. Para algumas pessoas ela já é uma doença, para outras ela só é um incômodo. Fazemos couro cabeludo, fazemos axila. Tem gente que faz na região inguinal porque sua muito ali. Tem gente que faz mão e pé porque ainda não deseja fazer cirurgia ou porque simplesmente não vai fazer cirurgia, porque é um procedimento invasivo, é sedação, não deseja. Então, ele acaba tendo outras funções. E a função dele é paralisar aquele local. Se eu faço no rosto, eu paraliso a minha musculatura. O pescoço, ele vai paralisar aquele músculo, então ele não fica puxando. Aí, nessa parte de sudorese, ele paralisa e eu paro de produzir tanto suor. Então, assim, preventivamente o Botox poderia ser iniciado o quê? Depois dos 30? 35 vai de anos? Pessoa para pessoa. Depende. Depende. Principalmente quando a gente pensa aqui na nossa população, aqui de Santa Catarina, região sul do Brasil, né? Que a gente tem muitas pessoas loirinhas, pele clara, uma pele que já desde pequena já estão sempre franzindo. E eles às vezes já chegam aos 20, já com marquinha de expressão. Tem outras que vão chegar no meu consultório com 35, 40, eu digo, tá, podemos deixar até para fazer mais adiante, não precisamos deixar para agora, porque elas ainda não fazem. Mas é principalmente pelo quanto que a pessoa usa aquela musculatura
e o quanto que ela se incomoda com aquilo, porque às vezes ela tem um único ponto, que o pessoal reclama muito é aqui, que daí tu fica com cara de brabo, uma feição de brabeza. E às vezes faz só por causa essa questão de brabeza ali. E a questão do tempo, né? É uma coisa a galera sempre conversando assim, quanto tempo dura, quanto tempo dura, né? A primeira coisa, porque como, né, o Botox é um investimento, né? Ele não ele tem um valor mais elevado e tal. Então, assim, isso varia, depende da pessoa ou tem um padrão, assim? Ele vai durar de verdade em torno de uns 3 a 4 meses. O que que a gente percebe? Você aplica e ele sobe, então ele está agindo. E ele vai caindo devagarinho. E o que a gente não aceita é esse caindo devagarinho. E, e daí, à medida que ele vai caindo, a gente vai pensando em modificá-lo propriamente dito. Daí tu vai pensar, eu vou reaplicar em 4, vou reaplicar em 6. Para quem recém começou e ainda tem pouquíssima ruguinha, eu sempre digo, bota 6 meses, às vezes até mais, se aguentar, porque daí não precisa. Até porque acaba sendo uma economia, pode fazer outras coisas. E tem a parte que algumas pessoas, às vezes, que a gente brinca assim, literalmente comem o Botox, que consomem mais. Quem faz muita atividade física, quem naturalmente faz careta. Aí eu brinco que assim, ou a gente bota o Botox e aprende a ser menos caricata, menos sorridente, menos fazer movimentos, ou o nosso Botox sempre durará menos. Isso, infelizmente, funciona assim. Quem trabalha com arte, teatro, essas coisas, né, dança e tal, é mais complicado. Trabalha com expressão, né? E não dá para tu congelar, né? Expressão, não vai durar, não vai durar muito. Não vai durar muito. Exatamente. Daí, assim, não é que o Botox foi mal aplicado, que aquela marca é ruim. Pela situação, ele já não vai durar. Porque até isso, não será congelado. Então, ela já vai começar com o seu platô já embaixo. E sendo mais embaixo, ele vai durar menos. Ó, alguém comentou aqui, ó, menos simpática. A Beth Vidal, menos simpática. Não sorri muito. Exatamente, sem tantos movimentos. Não, mas assim, na boa, né? Não é tão radical, né, galera? Não é tão radical assim, né? Bom, vou falar, vou te perguntar de um procedimento. Esse eu nunca fiz, mas queria que você desmembrasse bem, acho que muita gente aí também não sabe. Aqui a Cleusa, ó, deixa eu falar, antes de perguntar do ácido hialurônico, a Cleusa falou, olha, ela fez um pouco, pois então, que é muito pouco para furtar o Botox, não entendi, mas ela disse que já fez, não quer fazer mais. Mas, enfim, às vezes também é porque espera, às vezes, um resultado que não aparece, enfim, né? Depende, isso depende muito. Porque às vezes a pessoa queria melhorar aquelas linhas, mas se ela dependendo já tem as rugas já há muito tempo, ela vai paralisar o movimento, mas as rugas continuarão aqui. Então, realmente, às vezes não era o melhor tratamento para aquele momento. Ela tinha que começar por outro para depois ir para o Botox. Ó, gostei do comentário aqui da Beth explicando. Ó, eu tinha uma amiga que a avó dela falava pra gente que mulher não deveria rir. Meu Deus, gente! Ó, mas a avó tava meio que certa. Ela entendia de onde é que vinham as rugas. A avó já tava sabendo. O que a gente vai fazer com essa informação fica por nossa conta e risco, mas a avó tava certa. Que é isso, a gente quer ser pessoas comunicativas, quer ser risonhas, quer fazer careta por tudo, e infelizmente daí nós vamos fazendo as marquinhas de expressões. Já tem, o pessoal às vezes escreve e diz assim, o meu cabelo branco é por causa do tempo que eu fiquei acordada por causa do meu filho, as minhas ruguinhas são de preocupação, faz parte também. Sim, é o resultado da vida, né, que você vai levando. Agora eu queria te perguntar sobre o preenchimento com ácido hialurônico. O que é, né? A pessoa não tem. Enfim, como é que funciona isso, né? É para maçã, não é para maçã? Às vezes eu confundo também. E a galera aí que quiser perguntar, né? É porque existe um outro procedimento também que é a bichectomia. Eu queria que você explicasse aí essa questão do preenchimento com ácido hialurônico. O preenchimento, ele é um material que ele é absorvível, dependendo do local ele vai absorver mais tempo ou em menos tempo,
lábio em torno de 6 meses, região mais superior aqui ou aqui embaixo, que são lugares que não movimenta que nem a boca, 9 meses, 1 ano, dependendo o material, talvez até um pouquinho a mais. E, na verdade, a gente bota o material no nosso rosto, ao contrário da bichectomia, que é uma cirurgia. Nesse eu boto, não é para eu modificar a minha feição, é para eu restaurar aquela minha fisionomia de jovial que eu tinha e com o tempo foi levantada. Exatamente. O preenchimento dá uma levantada. Se der uma caída e dá um... A gente pega e faz, como a minha mãe fazia no espelho, ela fica se puxando. Então, é mais ou menos isso. Daí você vê, fica bom. É óbvio que não é só isso, mas a gente já tem ideia. Se fica bom ou não fica. O que você imagina? Mas interessante, que a gente já tem uma ideia. Mas se vai no espelho do banheiro, ó. Eu vou até voltar aqui que tem um comentário super interessante da Cleusa. E é um procedimento, até não tinha pautado para te perguntar, mas já vou te perguntar. Eu já fiz particularmente e achei muito bom. Que é o... Oh, meu Deus, agora deu um pane aqui. Peraí, cadê o comentário da Cleusa? Peraí. Ops. Microagulhamento. E você citou agora aqui, acho que no meio de alguns procedimentos, você falou do microagulhamento também, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho do microagulhamento. O microagulhamento, provavelmente a Cleusa botou ali que ela gostou mais do que o Botox, por exatamente isso. O Botox é para paralisar a ruga e o microagulhamento nada mais é do que melhorar a textura da sua pele. Vai dar uma revigorada, traz uma pele nova, acaba descamando alguma coisa, então ela vai ter uma pele mais jovial. E talvez o que ela estivesse procurando na época era isso, era para trazer uma pele sem tanto vinco, e daí realmente o Botox não seria indicação para o que ela procurava, por mais que a queixa dela fosse a ruga, ela queria melhorar como um todo, como eu digo, aquele primeiro impacto, para eu amar essa minha nova feição. Aí o microagulhamento é para isso, que ele estimula colágeno, então toda vez que tu faz isso vai vir aquela pele nova, revigorada. A pele fica uma maravilha, né? Microagulhamento é, gente, faz muito tempo que eu não faço, mas quando eu fiz eu fiquei muito, muito feliz. Olha, tem 2 comentários aqui. A Eunice falando, como que faz para ficar com aquele bocão? Deve ser aquele bocão, né? Tipo Angelina Jolie. Bom, já que ela perguntou, eu teria uma pergunta antes e eu já vou antecipar, então, sobre o preenchimento labial. É o procedimento para ficar com bocão, é isso? Depende. Tem pessoas que nunca terão bocão como ela botou ali, para ter aquele bocão. Quem que eu digo? Aquela pessoa que tem a boca pequena, o lábio pequeno e aquele lábio bem fininho. Já em repouso ele é para dentro. E tem uma abertura pequena. Ela nunca será uma Angelina Jolie. Ela vai melhorar o sorriso, porque na hora do sorriso ela vai inverter assim um pouquinho, então ela vai ficar com o lábio mais harmônico, não fica aquele lábio que some, que sorri tu não vê nada. Então vai tendo uma melhora, mas bocão, infelizmente, não é para todas nós, não. São algumas. Depende muito do caso. Tem que avaliar a boca dela, né? Vai ter que avaliar a boca. Não tem como dizer assim, todo mundo pode ser bocuda. Mas olha, Eunice, eu te conheço, viu? Eu sei. Eu acho que você tem como você tá com bocão sim, hein? Eu conheço a Eunice pessoalmente, por isso que eu tô te falando. Então... Mas é isso, que tem que ter uma certa estrutura para botar preenchimento, nessa quantidade para ficar bocão. E por mais que seja, talvez, 1, 2, 3 seringas, se ela tem estrutura, não quer dizer que foi exagero de seringas ali no momento do preenchimento. Não, se ela tem estrutura, talvez era o que faltava pro rosto dela. Ponto. Um toquezinho. Pá. Era um toque. Porque quando a gente fica mensurando só em quantidades, às vezes você pensa assim, então, meu Deus, eu vou ficar exagerado. Não, dependendo como é a sua estrutura, pode botar sim.
Não, tem gente que fica muito legal, bota uma quantidade e... Eu amo tu, também te amo, Armice. Olha o comentário da Camila Spalt, falando que ela quer Botox porque ela não tem a pele da mãe dela. Genética, né? A gente é um pouco da genética, né? Um pouco não, muito da genética dos nossos pais, não. Exatamente, tem a nossa genética, tem a parte da alimentação, tem a parte de hábitos saudáveis, porque nós estamos aqui falando de preenchimento, botox, tudo, e na verdade não pode esquecer que assim, cigarro acaba com a nossa pele e a gente faz muito rápido aquela morquinha aqui, que a gente fala que é o código de barra, cigarro. Outras pessoas que a gente vê fazendo muito e fazendo cedo, é quem toma chimarrão, porque quem toma chimarrão toma várias vezes ao dia, no canudinho. Mas o cigarro é danado, porque o cigarro além de ele realmente diminuir a circulação da pele, deixa uma pele amarelada, tu ainda fica o tempo todo assim. E vai marcando. Bom, olha aqui, ó, a Cleusa mandou uma pergunta que ela estava sobre a questão, que o preenchimento é uma coisa e o Botox é outra. Ela explicou aqui, mas se quiser dar uma reforçada, doutora Solange, né, que são coisas diferentes, né? Isso, na verdade, assim, o preenchimento, ele é para você literalmente preencher, dar sustentação. O Botox é para paralisar a musculatura. De maneira simples, eu sempre falo para os pacientes que geralmente é Botox daqui para cima, preenchimento aqui, e em alguns locais talvez a gente faça um preenchimento, porque eu posso fazer na mandíbula, mas de maneira simples é sempre assim, preenchimento aqui, Botox nessa região. O Botox é para paralisar, para a gente não ficar fazendo caretas, e o preenchimento é para eu dar uma sumida com as minhas rugas, porque se eu tenho um sulco, às vezes eu não preencho aqui, às vezes eu vou preencher aqui para suavizar aqui embaixo. Que eu posso daí preencher meu malar para melhorar ali aquela região. A Cleusa falou, Marja, você tem bocão, passou lá para trás. Eu tenho, não fiz preenchimento, mas confesso que já pensei em fazer. Bom, vamos falar de uns boatos aí, né? Nada como estar conversando com uma médica para esclarecer para a gente, porque o que tem de fake news nesse mundo, vamos saber se é fake news ou não é. Já perguntaram aqui do Botox Pro Sol, já vamos voltar nesse assunto, voltar no assunto. Umas informações de que uma das vacinas para Covid-19 teria efeitos adversos em pessoas que têm preenchimento facial, mito ou verdade isso aí? Verdade, ele faz um edema, um eritema, uma reação inflamatória onde você ainda tem preenchedor. Não foi contraindicado. E, na verdade, esses pacientes, se eles forem tomar a vacina, a gente pede para passar no seu médico que fez o procedimento só para ser orientado. Porque nem todos terão reação. Talvez alguns sim, mas felizmente, por enquanto, não é nenhuma das vacinas que veio para nós. Então, por enquanto, estamos passando livre disso. Ou pelo menos não temos esta descrição. Também tem sempre esse outro lado. Mas então não é nem Coronavac, nem a de nem Oxford. a da Oxford, não. É a da Moderna, que eles andaram comentando e acabaram, já tem umas outras vacinas também sendo relatadas. E daí o que a gente vê é isso. Então, assim, não contraindica a vacina, porque é o que a gente já vê, por exemplo, a paciente tem preenchedor e ela fez um quadro de gripe. Aí ela tá lá com o nariz fungando e daí ela reclama que daqui, na região onde ela botou o preenchimento da olheira, ficou inchado, como se ela recém tivesse feito o procedimento. É a mesma reação da vacina, ou seja, não contraindica. Ok. Então a gente já sabe, né, que pelo menos essas que estão vindo para o Brasil, por enquanto, não dá problema para quem fez preenchimento. Antes de eu voltar aqui pro roteiro, a galera fez pergunta, ela já falou, mas eu vou pedir para tu tocar de novo nesse assunto, que Botox pode ser usado também para o suor, né? Você falou que Isso, sim, né? Sim.
a gente usa. Em geral, esses pacientes, como é suor dependente para fazer novamente, eles acabam refazendo com 6 a 8 meses. Pacientes que não optam pela cirurgia, por medo, por N motivos, acabam fazendo e acabam voltando porque é muito mais tranquilo, evita realmente já na hora da aplicação. Vai dar os 3 dias ali de ação, ele já começa a agir. Volta para avaliar, se precisar mais, vai ser colocado mais. E tem alguns locais que doem bastante, como os pés e as mãos. Nesses eu acabo recomendando fazer com sedação, que nada mais é do que a gente ter um médico anestesista na sala, ele vai monitorar o paciente, vai botar ele para dormir, enquanto ele está dormindo a gente consegue fazer a aplicação. É mais seguro e mais confortável para o paciente. Acorda pronto. Exatamente. Acorda pronto. Ainda falando de Botox, estamos aí, olha o Botox, galera quer saber de Botox. Mas agora é sobre o preenchimento íntimo. Alguém perguntou, já passou aqui o comentário, não vi o nome dela, sobre se o preenchimento íntimo é feito com Botox. Não, o preenchimento íntimo também é feito com ácido hialurônico. Geralmente a gente usa ácido hialurônico que a gente costuma explicar para os pacientes que é de sustentação, ou seja, não é o levinho, muitas vezes que eu boto só para lábio, a não ser que seja algo muito discreto. E muitas vezes é feito principalmente para as mulheres que tenham uma assimetria ali dos grandes lábios, não somente por uma questão estética, às vezes até pela dificuldade assim, em botar uma calça jeans, porque se ele é muito assimétrico pode machucar o local, dificuldade às vezes com algumas roupas também, e atrito até na relação sexual, porque um lado sendo mais gordinho do que o outro, às vezes pode dar um incômodo ali no momento. Então, até para isso, para ajudar. Muito tempo para recuperação, como é que funciona? Uns 3, 4 dias, porque ele pode ficar um pouquinho inchado. E por ser uma região mais sensível, senão seria que nem o do rosto. Faz, um dia fica sem atividade física, no outro dia vida normal. Mas ali por ser uma região que daí você senta, como nós estamos agora, vai fazer pressão em cima, então um pouquinho mais de dia sem atividade física e evitar ao máximo e sempre que possível botar um gelinho. Olha, tá explicado. Vou falar de um outro, tanto procedimento para o rosto que eu vou dizer que tem solução para tudo nesse mundo, né? Tem sim. Tem solução para tudo. Eu confesso que eu fiquei muito curiosa quando eu fui ler na internet, pesquisar sobre bioestimulador de colágeno. Até porque eu tomo colágeno e eu sei que o colágeno faz maravilhas. Já fiz live, inclusive, aqui sobre colágeno. Tá no meu IGTV, quem quiser procurar lá, tudo sobre colágeno. E eu queria que você falasse desse bioestimulador de colágeno, porque eu achei muito interessante as informações sobre ele. Os bioestimuladores de colágeno que a gente mais tem conhecido no mercado, que as pessoas escutam falar, é o Sculptra e o Radiesse, né? Diferencial laboratório. A intenção dele inicial é tirar aquela flacidez que no rosto, muitas vezes a gente acha que é o meu rosto que está caindo e fazendo aqui o meu suco. Às vezes é a nossa pele que já está ficando flácida, ela precisa, digamos assim, ser colada de novo no seu lugar. O bioestimulador para face, ele funciona muito para isso. Pescoço também, porque daí ele vai tirar aquela aparência que às vezes que o pessoal chama de pescoço de ganso, que nada mais é do que isso, começa a ficar uma pele mais molinha e tem solução. É um bioestimulador, porque é como uma paciente uma vez escreveu, eu colo essa pele de volta de onde ela era para ficar lá no seu cantinho. Mas, além dessa principal função que a gente escuta muito falar, hoje, agora já que chegou o verão, né? A gente tem escutado muito ele falar da celulite, que é para melhorar para celulite. Algumas pessoas acabaram usando até para dar um up no bumbum, assim, para aumentar um pouquinho. Mas não seria exatamente como aumento do bumbum. É mais porque na hora que eu estimulo o colágeno, ele vai modificar aquela região, vai tirar aquela depressão da celulite e realmente ele vai dar um up no bumbum. Ele não é um preenchedor, como algumas pessoas às vezes falavam, tipo, eu vou fazer uma plástica, uma lipoescultura e eu boto ali no bumbum minha gordura. Não é nessa intenção,
Mas na hora que você faz o bioestimulador ali para ter um bumbum mais bonito, que eu nem preciso ter celulite. A maioria tem, né? Todas nós temos. Normal. Normal, normal. Mas as que Mas ele não dá tem uma tanto, elas firmeza, são. então, é isso? Uma firmeza que é do próprio colágeno, para sustentação da pele. Isso, ele dá uma firmeza para a pele. E fica aquele bumbum mais redondinho no local. E as celulites que a gente tem, como ele vai estimular também o colágeno, melhorando a circulação e tudo, aquela celulite também não fica mais tão demarcada. Aí eu vou te perguntar da questão da durabilidade, né? A gente já falou da durabilidade de vários processos aqui, preenchimento, botox e tal. Como é que é a questão da durabilidade? Eu faço, por exemplo, né, opto por um tipo de bioestimulador de colágeno tal no rosto. Isso, como é que é o prazo disso? É mais longo em relação ao botox? Na verdade, ele funciona meio que ao contrário do Botox. Enquanto o Botox tu aplicou hoje, ele já vai começar a agir e você vai ver mudança em 2 semanas. O bioestimulador você vai aplicar hoje, mudanças você vai ver daqui a um mês, daqui a uns 40, 60 dias é que realmente você vai perceber o que você fez. Só que como a gente quer estimular colágeno e quando estiver sendo estimulado, queremos estimular mais ainda, alguns pacientes questionam por que a gente faz, às vezes, 3 sessões, que é mais ou menos até o que os laboratórios referenciam, com intervalo de 30 dias. Mas a intenção é essa, eu dou um boom de colágeno. Quando eu estou no ápice, eu dou mais um boom. Então, eu dou mais um talagaço e mais um. Que é para realmente eu ter o máximo de estímulo possível para aquele momento. Essa é a intenção na hora que a gente faz o bioestimulador de colágeno. Aí eu peço para os pacientes para tomarem colágeno também, melhorarem a sua alimentação, porque daí nós já estamos fazendo um tratamento que, como a gente sabe, não são baratos, para a gente ter o máximo de proveito daquele procedimento. Pô, tem que fazer certinho, né? Tem que seguir as recomendações e tudo, avaliar também, né? Se é o caso fazer e enfim. Bom, a gente falou de várias coisas em relação à pele, mas a gente não falou de uma bem popular. Eu não queria deixar a live acabar sem passar por esse assunto, porque é uma coisa muito comum, né? Que é a questão das manchas na pele. E aí eu queria te perguntar do laser, porque eu sei que o laser é também uma das coisas, né, que você entende bem e que é uma das soluções. Queria te perguntar da questão das manchas, laser, dá para fazer, tem que fazer só no inverno. Como é que funciona isso? O que a gente às vezes fala e pega no pé dos pacientes é que todos esses procedimentos que descamam a pele, não é obrigatório fazer somente no verão, no inverno, né, no caso, mas se eu for fazer fora dessa época que eu já fico naturalmente mais recluso, eu tenho que ficar mais recluso. Porque eu tô com uma pele nova vindo, que eu brinco assim, é uma pele queimada. O laser vai queimar a sua pele. Ah, foi medicamente programada? Foi, mas não deixa de ser uma pele nova com queimadura. Então é uma pele sensível e essa pele, tudo que a gente fez para ela não manchar, se você pegar sol com ela descamando, com aquele vermelhão, pegar um solão em cima, ela mancha tudo. Esse é o problema de fazer no verão. Não é uma contraindicação. Já fiz em paciente no verão? Já. O paciente também se enclausurou, ficou isolado, mas era a única época que podia fazer. Então, é uma questão de você se organizar. Por isso que é mais fácil para organizar esse tipo de tratamento no inverno. Porque naturalmente você não tem tanta exposição. E daí você dizer para o paciente que tem que ficar mais recluso, não é uma coisa absurda. Ao contrário de mandar falar isso no verão. Parece que é um pecado. Bom, mas aí é uma questão de prioridade, né? Bom, se eu só posso fazer no verão, tem que cuidar. E o inverno, com certeza, é a melhor época para fazer esse tipo de tratamento, né? Eu ia até te perguntar assim, existem outras opções além do laser, claro, mas aí depende do caso, né? Para manchas. Isso. Dependendo qual é a mancha, né? Porque se é melasma, eu tenho que às vezes já começar com tratamento em casa, dependendo se é uma mancha de sol, uma mancha de queimadura. Mas tem tanto tratamento para casa, com N fórmulas manipuladas ou não, como também o tratamento para fazer no consultório, que vai desde o peeling, que é o nosso básico de dia a dia,
até um laser para eu fazer uma descamação profunda com drug delivery, para realmente dar uma revigorada absurda naquela pele. Importante esclarecer aí também, né? Porque às vezes a pessoa, mas eu não quero fazer, não sei o que. Bom, tem que fazer uma avaliação, né? Vai no consultório da dermatologista, avalia, vê, né, se é o caso mesmo fazer um laser ou não também, né? Mas é bom trazer esse esclarecimento. Olha aqui, passando pela nossa live, a psicóloga Gisele Deschen, que já foi minha convidada aqui nas lives do Beleza e Saúde aos 40 no passado. Bom, agora a gente falou de várias coisas, né? Falamos de botox, falamos de preenchimento, tá, mas a saúde da nossa pele ela tem que continuar sendo bem tratada independente de tudo isso, né? Ou seja, tem que cuidar com o sabonete. Eu queria que você falasse o que é básico de cuidado, que não dá para relaxar, independente se eu fiz botox, preenchimento, o que tem que fazer? A galera anota aí, porque ela vai dar os mandamentos agora. O que tem que fazer? Lavar o rosto de manhã e de noite com sabonete adequado para a pele. Sabonete de rosto e adequado para a sua pele. Uma coisa simples, que nós temos na farmácia produtos praticamente de todos os valores, e a gente consegue já melhorar muita coisa na nossa pele só em usar o sabonete adequado. E o santo de todo dia, o protetor solar. E o protetor solar, vou só deixar um lembrete, que ele é para ser usado a cada 2 a 3 horas. Se eu estou me preocupando mais com manchas, dependendo do que eu faço dentro da minha casa e como fica, eu também preciso usar, porque nessa pandemia tá muita gente de home office, então luzes dentro de casa podem pigmentar, computador muito tempo aceso também. E se eu estou me preocupando com câncer de pele, até estou protegida. Posso deixar para eu aplicar quando eu for à rua para aplicar. Desde que eu não seja daquelas que eu vou sempre de pouquinho em pouquinho, mas é rápido. Aí eu nunca passo meu protetor, mas eu fui lá e estendi uma roupa, eu fui lá e vi o cachorro, eu fui lá e fiz não sei o quê. Fui lá e falei com a vizinha no portão, mas eu estava dentro de casa, porque eu estou de pandemia. Isso daí não pode. Daí se eu faço de pouquinho em pouquinho, então é melhor eu aplicar o meu protetor e pelo menos aplicar umas 2 a 3 vezes ao dia. Se eu for alternando essas escapadas. E o protetor não nos deixa livre para irmos ao sol em horários impróprios. Horário impróprio é horário impróprio, com ou sem protetor. Horário próprio é horário próprio com protetor de preferência. Então, só porque eu passei protetor, botei a minha blusinha UV, botei chapéu, tô pacote completo, posso ir no sol das 11? Não pode. Tem que só ir depois. Eu sempre recomendo os pacientes, como aqui em Floripa faz muito sol, eu falo até às 10 e depois de umas 4, 5 horas da tarde. Porque aqui é difícil. Eu vou aproveitar, porque a gente falou dessa questão da pandemia, do home office e tal. Ok, a gente usa protetor dentro de casa, a gente passa protetor várias vezes ao dia e tal. E tem gente que tá ainda na batida, que tá saindo pouco de casa e tudo mais, tá pegando pouco sol, automaticamente pouca vitamina D. Exatamente. E aí eu passei por isso no inverno do ano passado, da dúvida e tal, em relação até essa questão, né? Como é que eu vou absorver vitamina? Cheguei a fazer exame para ver se eu estava com deficiência de vitamina e tal. E como dosar essa vitamina D? Porque ela é do horário do meio-dia, quantos minutos? Como é que faz isso para, principalmente assim, ó, a galera não está indo à praia porque não pode aglomerar, pelo menos os que não estão indo. Não vão absorver, né? Aí eu preciso absorver a vitamina D de que forma? Para fazer com o sol? Faz como? Pois é, os últimos relatos que a gente vê do pessoal da endócrino que estuda isso, eles realmente botam que infelizmente seria mais do horário do sol do meio-dia, mas poderia ser sol rapidinho, tipo uns 10, 15 minutos. Aí tem um outro lado. Eu moro num estado, numa ilha, onde as pessoas são muito brancas, eu vejo muito câncer de pele. O que eu falo para os meus pacientes? Concordo em gênero, número e grau com a endócrino, mas
prefiro que eles reponham a vitamina D do que com o risco de fazer mais câncer de pele. Infelizmente, eu fico mais nesse grupo mesmo. Aí tem uns que dizem pra mim que vão se expor rápido, mas esse rápido pode sempre passar, porque às vezes vai ler um livro, vai fazer alguma coisa. Então eu digo que eu prefiro daí que não faça e que tome a vitamina D. Porque quanto à prevenção de doenças, osteoporose, a vitamina D tomada, ela faria o mesmo efeito. Então eu preciso ter uma vitamina D adequada de valor. Mas não faz diferença se eu vou tomar ou se eu vou pegar sol. Então, eu sou do grupo que prefere que eles reponham. Ó, a Eunice está perguntando se precisa de usar um protetor específico para o rosto ou pode ser o que uso no corpo. Boa pergunta, porque temos aí no mercado várias opções, né? Agora nós já temos protetores que vêm escrito rosto e corpo. Ou seja, eles têm uma cosmética mais adequada para a gente usar no rosto. E temos outros que não são tão adequados, que na verdade eles são mais pesados. E daí no rosto a gente acaba ficando com aquele brilho de protetor muito marcado. O que eu faço? No dia a dia, para trabalhar e tudo, eu prefiro usar protetor específico para o rosto. Porque eu acho que ele não pesa tanto, não dá tanto brilho ao longo do dia. Na praia, gente, eu quero saber quem é que consegue carregar um pro rosto, um pro corpo, um pra isso. Ou consegue carregar os protetores, porque se carregar eu já tô feliz. Então você é a primeira, porque a maioria ou esquece de um ou esquece de outro. É sério? Aham. Aí eu digo, mas é praia, é atividade física. Você vai fazer e daí depois você vai. Eu fiz lá minha atividade física, eu vou depois tomar um banho. Não é que nem pro trabalho que tu vai passar o dia inteiro com aquela aparência. Aí eu sempre digo assim, para fazer atividade física, para ir à praia, naquele momento eu não me incomodo se usar um protetor que eu não julgue adequado para o rosto, porque eu sei que vai passar rápido. É um momento rápido e você não fica com aquela aparência melecada. E isso a gente tem visto bastante. E agora tem algumas marcas que estão botando já uma cosmética não tão pesada para o rosto e para o corpo. E daí facilita. Não, tem umas marcas bem legais, assim, né? Para rosto e para corpo. Eu uso marcas específicos, né? Só para rosto. Mas eu vou te dizer, a minha necessaire de praia, ela tem o infantil, ela tem o pro marido, que é 70, tem o meu pro corpo, tem o meu pro rosto, tem o pro lábio. Então, tu és exceção. Posso te levar como paciente modelo, então. E tem um pro cabelo. Eu tenho que cuidar, né? Porque o sol o sol é o que mais envelhece. Então, tudo que a gente falou aqui, tipo de harmonização, o que faz, o que não faz, o que eu posso fazer se faço microagulhamento, faz laser, e você vai pro sol e torra, aí eu digo, torrou o seu dinheiro, porque o teu maior investimento de cuidados com a tua pele é evitar o sol. Evitando o sol, todos esses tratamentos serão muito benéficos. Não é que eles não vão ter validade, eles vão ter, mas não dá de comparar uma pessoa que pega sol do jeito correto com alguém que não pega de maneira adequada. Bom, vou lançar agora aqui, ó, na reta final da live. O susto na doutora Solange. Vamos lá. Top 3, os 3, ó, peraí, a Carla Cavaleiro falando aqui, ó, também sou dessas, um protetor para casa, pele, até do cabelo vai. Eu jogo no time da Carla Cavaleiro também. Né, a necessidade de praia vai lotada. E o protetor para praia tem que ser passado em casa, hein, porque é 30 minutos antes de se expor ao sol. Opa, temos uma dica aqui valiosa, passa em casa, não passa na praia. Exatamente. 30 minutos. E na praia tomou banho, foi pro mar, seca e passa de novo. Não adianta, daí na praia tem que reaplicar. Toda vez tem que estar repondo, né? Pra mar e piscina tem sempre repor, né? Eu vou pedir para você fazer um top 3 dos vilões da pele. Agora, ao vivo, top 3, assim, terceiro, segundo e primeiro lugar. Sabia que eu ia levar pro chão de orelha. Os comentários aqui.
Top É. 3. 3, 2, 1. Os 3 piores vilões Ó, para pele. pra pele, cigarro, sol. Ai, e por último, acho que usar o sabonete inadequado. E aí, Pensando assim. na ordem, terceiro, segundo e primeiro. O sol ficaria em primeiro lugar de pior? O sol eu acho que fica no primeiro, vai depois o cigarro e o sabonete inadequado. Ou seja, não dá para pegar qualquer sabonete na prateleira do supermercado e jogar na cestinha. Tem que escolher com Não. cuidado. Quanto melhor for, quanto mais adequado for para sua pele, melhor será o resultado. Isso é simples e objetivo e acaba fazendo mudanças brutais, principalmente para quem não quer usar muitos produtos, que é um sabonete, um protetor, talvez algo na face à noite, talvez. Então, para essas pessoas que não vão usar nada, que não querem, porque só querem fazer aquele cuidado, só quero ter saúde, não quero aplicar produto, nada, é um sabonete e um protetor. Sabonete protetor. Bom, gente, se alguém tiver que fazer pergunta, é agora. É agora, agora, agora. Ó, o pessoal agradecendo as dicas. Doutora Solange, a gente esclareceu muitas coisas, mas eu queria, nesse encerramento dessa live, assim, voltar numa coisa que a gente falou lá no começo da live, que é sobre a questão da consciência, assim, de, ok, quero fazer, quero melhorar, não há problemas, mas tem que sempre ter um bom senso e entender que cada pessoa é única, né? Ou seja, eu não vou ser a Angelina Jolie, você não vai ser a Gisele Bündchen, por aí vai, né? Exatamente. Nós temos que lembrar que nós vamos pro profissional procurar a nossa melhor versão. Todos nós temos algo de bom, isso em todas as nuances, e isso inclui a beleza também. O belo, a gente às vezes só precisa ajustar. E isso é importante, porque às vezes a gente vê, ainda mais agora nessa parte de pandemia, as pessoas estão ficando em casa, estão se olhando muito no espelho e vai batendo um desespero. Na verdade, você começa a enaltecer às vezes problemas que nem são tanto assim, ou que eles talvez nem existam. E nós temos que entender que nós temos que tentar ver o nosso melhor. Se você não gosta do nariz, mas gosta da boca, então vamos dar um jeito de dar uma valorizada. Precisa ganhar um pouquinho mais de preenchimento em algum lugar para melhorar? Vamos fazer. Mas é aceitarmos como nós somos. Aceitar que a gente é e não tem problema da gente poder fazer um procedimento aqui ou acolá, tudo tem uma questão de equilíbrio, né? Nisso aí, é conversar, escolher um ótimo profissional. Aqui no finalzinho da live, Exatamente. pode Se falar. eu tenho um narizinho mais redondo, se eu tenho um narizinho mais fino, não quer dizer que aquele nariz está errado para o meu rosto. Às vezes é o que cabe no meu rosto. A minha boca às vezes é fina, mas às vezes é o que cabe naquele meu rosto. E isso às vezes a gente também, porque como tu mesmo falou lá no começo, a gente fica muito no Instagram, filtro, vendo as fotos. Hoje tu consegue mudar tudo, então faz bastante diferença. Mas o que a gente precisa lembrar é isso, às vezes o que a gente tem pode não ser o que nós gostaríamos de ter, mas é o que cabe naquela feição, é o que cabe naquela estrutura óssea, e às vezes o detalhe é uma correção de leve aqui, outra colar, mas nada muito exagerado. Lembrando que o belo sempre será belo, que é o harmônico. Ponto. Independente do que a gente falar daqui a 5, 10 anos. O belo é uma harmonia. E não necessariamente aquilo que a rede social, o que antigamente a capa de revista fazia, né? Estabelecia um determinado padrão. Aí eu acho que, como a gente falou, né? Cada pessoa é um ser individual e aí é questão da harmonia e não você querer ser a cópia de alguém que já existe e é essa pessoa única lá, né? Com as suas características, com a sua genética, enfim. Belo recado, vou aproveitar para dar parabéns aqui durante a live, né, para a nossa dermatologista, a doutora Solange Emanuele Volpato,